Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Hoje nós trouxemos um tema mais polêmico aqui com vocês, mas a gente não queria perder o timing dessa discussão que está rolando aí em vários grupos de WhatsApp, nas redes sociais, várias pessoas falando sobre isso, né? Que será que o hexágono da arte que a gente conhece está desatualizado, pessoal? Será que tudo que a gente aprendeu com aquele Hexaflex não existe mais e tem uma nova forma agora de trabalhar com a arte? E agora que a gente aprendeu a fazer uma coisa, será que vai ter outra? O rei está criando outras coisas? Como que fica? E se ele está desatualizado, como é que ele está diferente, né? Então, muita gente aqui dizendo que talvez no Brasil as pessoas não tenham acompanhado essa discussão, mas essa discussão que o hexágono está desatualizado, muita coisa já mudou, acontece lá fora, e a gente sabe que isso traz angústia, né? Sofrimento para muitas pessoas. Então, a gente achou importantíssimo trazer esse tema de discussão para vocês. Isso, e clarificar algumas coisas sobre a arte enquanto ciência. Isso. Eu acho que a gente pode começar a discussão, no geral, dizendo que assim, olha, às vezes, erroneamente, algumas pessoas acham que a arte é o hexágono. E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente discutir aqui, porque assim, o hexágono, como o próprio Rei já disse em vários momentos, ele é uma representação gráfica de alguns processos de inflexibilidade psicológica que fazem parte da teoria da arte. Mas a arte não se resume ao hexágono. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante a se discutir aqui. O hexágono ele é uma forma que a gente consegue visualizar como que os processos se conectam entre si durante um processo terapêutico, quando a gente vai promovendo a inflexibilidade para a flexibilidade, como está tudo conectado, mas não que o hexágono seja a arte. Isso mesmo. A arte é muito mais que o hexágono, né? O hexágono ele fala um pouquinho sobre os processos ali, que, claro, que são importantes a gente discutir, mas como a própria representação do hexágono diz, a separação entre os processos é didática, porque está tudo interligado. E a arte é muito mais do que os processos de flexibilidade psicológica que fazem parte dela. Então, tem uma teoria que a respalda, né, baseado ali na EFT, na teoria dos quadros relacionais, na análise do comportamento, que tem uma filosofia, uma forma de ver os casos, que são extremamente importantes, mas ele é só uma representação gráfica, que inclusive já foi apresentada e é apresentada há muito tempo atrás de diferentes formas nos livros de arte. E também eu penso assim, o quanto depende do quanto a gente entende essas formas didáticas e o que cada uma quer dizer e de que forma que faz sentido para cada um, mas que elas dizem a mesma coisa em si. Que elas dizem a mesma coisa. Então, eu acho que é uma coisa importante, né? Quando a gente olha para o hexágono, na primeira vez que ele foi representado, eu vou até mostrar a figura para vocês. Ele está aqui, ó, o hexágono de flexibilidade psicológica com os 6 processos todos interligados. Porém, gente, ele está longe de ser a única forma disso acontecer. Então, a gente tem também outras formas do hexágono ser apresentado em outros livros da arte, que não é uma coisa nova, é uma coisa que já está há muitos anos ali, que amplia essa representação, né? Uma das outras formas bem comuns, está até naquele livro marrom, roxo da capa ali, né? Que é Terapia de Aceitação e Compromisso, que se diz da representação do hexágono como um modelo aberto, centrado, engajado, que eu acho que seria esse modelo que está aqui para vocês, tá? Aberto, centrado, engajado, que tem os 6 processos interligados, né? E eu acho que a gente podia falar um pouquinho para eles, né, Ana, o que significa o aberto, centrado, engajado? Sim. Como que isso amplia os processos, ou como que isso aumenta a discussão dos processos nesse hexágono? Exatamente. Então, quando a gente pensa no processo aberto, vem muito do que a teoria nos diz, já até nos vídeos anteriores que gravamos e conversamos com vocês, sobre essa abertura, essa disposição aos eventos encobertos, aos eventos privados que são desconfortáveis e essa abertura para a existência disso na nossa humanidade.
Então, tanto do que a gente não gosta de sentir, quanto a gente não gosta de pensar, memórias, lembranças, tudo que aparece, e até alguns pensamentos de regras, as justificativas que a gente vai dando, que são as fusões cognitivas. Então, tudo que entra nesse processo aberto envolve tanto a esquiva experiencial quanto as fusões cognitivas, mas que a gente pode olhar nessa perspectiva de abertura para promover um pouco mais de contato com o que existe em nós. Isso, é abertura, né? Que é outro nome que a gente até diz e questiona, que a gente dá para aceitação, que no Brasil a aceitação parece que tem uma outra conotação, uma conotação mais passiva, que talvez... Parece que é conformidade, né? Conformidade, então, assim, abertura a falar de disposição para entrar em contato com esses eventos privados desagradáveis, e normalmente os processos que estão ali no modelo aberto, centrado, engajado, no aberto, ele enfatiza os processos de aceitação e desfusão. Porque às vezes a gente está tão fusionado com ideias que são contrárias à abertura a experiências privadas. Então, se eu consigo me desfusionar, essa abertura, essa disposição tende a aumentar. E aí, quando a gente até fala desse processo aberto, veja, a gente está falando da aceitação e da desfusão, mas que didaticamente fica talvez mais fácil a gente entender. É um processo aberto. O foco inicial pode ser neste pedacinho aqui da abertura. Abertura, é isso mesmo. O foco inicial é isso. Eu preciso entrar em contato com os meus eventos privados, pensamentos, sentimentos, sensações, tanto os bons quanto os desagradáveis. Aqueles que trazem ali desconforto emocional. Então, é o processo da abertura, que está nos processos de flexibilidade psicológica no geral, que tem uma ênfase na desfusão e na aceitação, mas que também podem estar relacionados a todos os outros processos. E um exemplo de uma fusão cognitiva que pode trabalhar e dificultar a abertura, eu acho que assim, homem não chora, ou assim, independente do que está acontecendo, a gente precisa tocar a vida. Esses dias eu escutei até nas redes sociais uma influenciadora, dizendo assim, tá sendo difícil para você? Ela fala assim, tá, mas eu não entro em contato porque a gente precisa trabalhar. Então, eu acho que são exemplos de fusões cognitivas que vão dificultando a abertura que a gente poderia trabalhar a discussão, E que no processo terapêutico também aparece esse movimento da pessoa. Não, mas é assim mesmo, já estou acostumado. Não, mas eu sei lidar, eu já lidei 30, 40 anos assim. Então, uma fala que mostra ali a dificuldade dessa abertura ao processo. Com certeza. E daí a gente teria o centrado, que no meu ponto de vista a gente poderia até substituir pela palavra atento, atenção, que fala bastante sobre o momento presente e o self contextual. Então, tá atento, em contato com o momento presente, entendendo as mudanças do contexto e como eu me adapto a essas mudanças. E veja, eu quero mostrar aqui também para vocês que o que a Tati está falando já está no hexágono anterior, só é uma diferença. Então, perceba, a aceitação está conectada com a desfusão, que a gente chama de processo aberto. Aí, nós temos aqui a atenção conectada com o momento presente, é o movimento centrado, o processo centrado aqui, que tem essa conexão direta. Então, o meu eu no aqui e agora, o que eu aqui e agora estou experienciando, estou sentindo, o que mais está acontecendo aqui, além dos meus pensamentos, o que mais está acontecendo ao meu redor, além do que eu estou sentindo, pensando, experienciando, como se meu eu está agindo no mundo agora e experienciando o mundo. Então, a atenção no momento presente, muito conectada com esse eu no momento atual, no momento atual, e como o meu eu muda, quando o contexto muda, e tudo bem ele mudar, e eu preciso me adaptar a contextos diferentes, que isso é flexibilidade psicológica, que está já, como a Ana disse, no outro hexágono. Veja, o hexágono é só uma representação gráfica, e às vezes ele é representado diferente para enfatizar um ou outro ponto, que pode ser que a gente perceba que está ficando de fora, ou não está sendo corretamente enfatizado. E a gente tem o terceiro ponto, que é o engajado, que está os processos de valores e ações com compromisso com valores. E como o próprio completamente ligadas, Ligadas. Eu estou engajado no quê? Numa vida significativa, numa vida valorosa.
em As ações que... ações comprometidas precisam ter essa conexão com o que é valoroso, com o que é um combustível de vida. Então, se eu quero viver uma vida na direção da coragem, que ações eu posso ter nessa direção da coragem? Então, essa ligação entre as duas partes. Por isso, esse engajado, que são as ações que a pessoa tem de mudança para a própria vida. Isso mesmo, e eu acho que daí mostra esse ponto, né? Aberto, centrado, engajado, eu acredito que assim, é a mesma coisa que está sendo trabalhada no hexágono anterior, porém com ênfases diferentes. Então, que levariam, né? Deixariam de alguma forma a gente mais atento em uma ou outra discussão, ou em parte da discussão para enfatizar, mas é o que a gente, tipo, o que está falando sobre a arte no geral, sobre os processos no geral, não é uma atualização do processo, né? Eu acho que é uma vez só uma ênfase diferente, uma representação diferente dos mesmos processos que compõem a arte. Então não tem nenhuma diferença entre o primeiro hexágono e o segundo, só representações diferentes. E aí, quando a gente fala, né, de incluir a questão da cultura, das variáveis culturais que atravessam aquele sujeito, das questões contextuais, isso também já é algo discutido na análise do comportamento, no contextualismo funcional, já é uma discussão antiga e que terapeutas perspicazes sempre colocam esses itens nas suas avaliações, nas suas intervenções e nas suas formulações de caso também. Daí eu até quero mostrar, porque eu acho que um último hexágono que foi aí divulgado nas redes sociais e dito como uma atualização, né, do hexágono psicológico, do modelo da arte, que talvez aqui no Brasil a gente não conheça, que eu acho que é bem importante a gente trabalhar ele, que tem tudo a ver com isso que a Ana está falando, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, depois se alguém quiser pode chamar a gente no direct, que a gente pode enviar esse modelo, se não ficar tão claro, que ele é uma variação do aberto, centrado, engajado, tá? Não sei se está dando para ver direito, que ele fala assim da importância do contexto, da cultura, das variações de saúde no corpo do indivíduo, né? Mas veja, o modelo geral aberto, centrado, engajado, que a gente acabou de falar para vocês, mas inserindo outras questões, que parece uma novidade, mas cá entre nós. Quem tem uma formação sólida em análise do comportamento, que aprendeu a fazer formulação de caso, com a análises funcionais, boa e velha análise funcional, não tem como isso ficar de fora. O que está ali? Filogênese, ontogênese e cultura. Sabe? É isso sendo avaliado. Como é que eu olho para o indivíduo sem olhar as variações de saúde que ele tem, porque isso tem algumas variações de saúde vão ter influência no comportamento. Por exemplo, a pessoa tem um hipotireoidismo, que vai ter sintomas depressivos, uma baixa de ferro, que vai ter dificuldade de realizar ações. Então, como é que eu olho para alguém descolado da cultura? Não dá para falar isso numa ciência contextual. Exato. E aí eu fico pensando, quando a gente fala de análise funcional, tem um modelo molecular e molar, que já faz toda essa análise dessas variáveis da história, do contexto, da cultura. A gente fala de metacontingências também relacionadas a isso. Então, são várias questões que a análise do comportamento já traz com esse embasamento. Então, por isso que a gente sempre fala que a ACT, ela é TCC ou ela é análise do comportamento? Já foi num outro vídeo nosso discutido, deixado de referência para vocês também, que depois a gente acha e coloca aqui de novo. Mas o quanto a ACT, ela é análise do comportamento. Então, essa discussão sobre, tá desatualizado, tem um novo modelo, talvez isso venha para quem não tem essa base sólida da análise do comportamento e da análise funcional. Então, quem faz também, como a gente já discutiu nos vídeos anteriores, usa a ACT só como um conjunto de técnicas, sem entender a base filosófica dela, isso vai ser novo, isso vai ser diferente, fazer sentido, talvez, toda essa discussão. Mas para nós, analistas do comportamento, isso já faz parte da nossa prática. É o feijão com arroz do dia a dia, né? Então, eu acho que, assim, eu até entendo, talvez, esse hexágono estar sendo apresentado em eventos dessa forma diferente, colocando essas variáveis ali. Eu acho que é uma importância de uma representação gráfica diferente mesmo, principalmente de quem a Ana falou assim, olha, tem muitas pessoas vindo fora do Brasil e no Brasil para arte,
com bases diferentes, com formações diferentes, e buscando na arte uma técnica, né? Sem olhar, buscando técnicas da arte para auxiliar nos casos, usando a arte como uma técnica, não como um modelo, sem olhar e sem se aprofundar no modelo teórico que a respalda. Aí eu acho que realmente, se eu achar que a arte é um hexágono e usar só técnicas baseadas no hexágono, então eu vou olhar para aquele paciente e vou trabalhar a aceitação. Mas por quê? O que tem a ver? Como aquele comportamento que eu quero trabalhar a aceitação né, surgiu, que contexto ele está ali, que variáveis culturais, as questões do próprio corpo, né, estão influenciando. Se eu olhar só para a técnica, faz muito sentido e é importante essa atualização do hexágono, colocando essas variáveis. Para quem usa a arte com uma formação básica, grande, em análise do comportamento, em análise funcional e conceitualização de caso, não mudou nada. Já está usando o que já está fazendo o que já fazia anteriormente. Então não se desesperem, ninguém está desatualizado. E não tem uma coisa nova, não tem nada que já ultrapassou a outra, são apenas passos mais enfatizados de uma forma cuidadosa, até para quem não tem muito essa base sólida na análise do comportamento. Então, o que eu vejo assim, até em supervisão, quando eu vou fazer com supervisionandos alguma formulação de caso, eu trabalho os aspectos, mas de uma forma de nomenclatura, que é o que vai facilitar. Então, isso é uma fusão, isso parece ser um apego ao self, e tudo isso eu jogo na análise funcional junto com a pessoa em supervisão. Eu falo assim, vamos olhar esse comportamento dentro de uma análise funcional, aí a gente consegue ter uma ideia de que intervenção seguir, qual é a classe de comportamentos dessa pessoa que se repete, o que isso quer dizer no processo de inflexibilidade. Então, sempre tem, e até nos nossos vídeos anteriores de formulação de caso, que também vamos deixar para vocês aqui embaixo, de referência, já tem essa nossa discussão de incluir essas variáveis culturais e de saúde na formulação de caso. Isso, então, assim, para a gente isso já está no nosso dia a dia, né? Então, assim, não é uma coisa nova, não significa que a arte morreu, né? Que tudo que a gente aprendeu vai ser deixado para trás, que não funciona mais. Tudo que a gente aprendeu continua ali, mas eu acho que é importante a gente refletir que se você chegou na arte sem uma formação sólida, sem um treino de análise funcional, de análise do comportamento, talvez para você essas atualizações sejam bastante relevantes, sabe? Então, parar, sentar, entender. Eu estou colocando isso na minha análise de compreensão do caso, de conceitualização de caso, estou levando em consideração variáveis culturais, eu estou levando em consideração variáveis do corpo, de saúde daquele indivíduo, né? Variações ali. Isso está aparecendo, a importância do contexto que isso acontece, está aparecendo nas minhas análises, nas minhas conceitualizações de caso, nas minhas intervenções. Né? Ou eu estou ali somente utilizando a arte como uma técnica, daí a gente tem um problema. Então, aí preciso me atualizar mesmo e eu preciso ficar de olho nessas novas formas de representação, que eu acho que estão sob controle disso, e eu acho até legal elas estarem sendo representadas dessa forma mais complexa, por mais que para alguns não farão diferença, eu acho que a gente consegue ali, né, atuar de forma que essas variáveis cheguem para... A importância dessas variáveis cheguem para mais pessoas. Ressaltar a importância disso, né? Que não é só um conjunto de técnicas, mas que tem todas, muitas variáveis que são necessárias, incluindo uma formulação de caso e no processo de intervenção. Isso. Eu acho que, né, foi uma grandeza, né, um grande progresso do Reis trazer esses termos médios para a arte, que fariam com que ela acessasse mais pessoas, aumentaria a popularidade da arte, porque essa é uma grande crítica à análise do comportamento, né, termos muito técnicos que não popularizam, não divulgam. Só que isso corre o risco de deixar isso muito simples para algumas pessoas, simplificar a abordagem, a pessoa ela lê algo que acha que já sabe, porque é um termo já conhecido, e não se aprofunda para depois poder aplicar as intervenções. Fica como se fosse uma técnica, né? Um protocolo a seguir. E a arte não é um protocolo, a arte é uma terapia experiencial, tanto para o terapeuta quanto para o cliente. Isso mesmo. Então, assim, mais ou menos essa que eu queria trazer para vocês hoje, né? Esperamos que
ter acalmado os ânimos de alguns ali. A gente não quis perder, não era o tema que a gente tinha preparado, né, Ana? Mas a gente achou importante falar nisso, porque a gente começou a perceber as polêmicas e o desconforto emocional que estava trazendo para algumas pessoas toda essa discussão. Isso mesmo. Então, fiquem tranquilos, nada que está sendo perdido. É muito importante que vocês saibam todos esses processos de inflexibilidade psicológica, uma análise funcional, as variáveis contextuais que atravessam aquele sujeito, a história daquele sujeito e a história do sofrimento humano. Então, isso é o importante. Tá? Aí, se você vai usar o modelo do hexágono ou desse modelo aberto, centrado, engajado, ou qualquer outra apresentação didática, isso vai ser critério de vocês, o que fazer sentido para cada um. Mas sabendo a base filosófica, tanto da análise de comportamento quanto da ACT, aí o caminho tá certo. O caminho está certo e fica muito claro para todo mundo que a arte não é o hexágono. O hexágono é a representação gráfica dos processos de flexibilidade psicológica, mas a arte é muito mais do que isso. Né? Eu acho que isso tem que ficar claro para todo mundo, porque senão as pessoas acham que se limita ao hexágono. Isso mesmo. Então, comentem aqui o que vocês acharam, se fez sentido para vocês, se tranquilizou, se deixou mais dúvidas, nos dê um direcionamento aqui desse vídeo de hoje, não deixe de curtir o nosso canal e também compartilhar com aquele seu amigo que está chegando aqui na arte, ou quem já está na arte, mas não conhece o nosso canal. Isso mesmo. E dúvidas, discussões, coloquem ali nos comentários também que a gente vai respondendo para vocês assim que a gente for vindo. Isso mesmo. Então tá bom, obrigada, pessoal. Um beijo, até a próxima. Tchau.